Enquanto muita gente ainda nem sabe pronunciar o nome dele direito, na Europa já tem gente anotando cada toque na bola. Ele ainda não se firmou no profissional, ainda está construindo o próprio caminho, mas dentro do ninho do urubu, o comentário é um só: esse garoto é diferente. Joshua, mais uma joia lapidada pelo clube de regatas do Flamengo. E hoje você vai entender o porquê que ele pode ser o próximo grande nome a deixar o futebol brasileiro e ir para a Europa. Joshua surge como uma das principais promessas da base rubro-negra. Não é exagero, não é hype de rede social, é observação interna. Ele é aquele tipo de jogador que chama a atenção antes mesmo de fazer gol. Meia técnico, inteligente, com personalidade forte em campo. Pé dominante bem definido, controle de bola refinado e uma calma que não combina com a idade que ele tem. Mas o que impressiona não é somente o talento, é a postura do jogador. Joshua não joga como promessa, ele joga como se já soubesse que pertence ali. Tem jogador que é rápido, tem jogador que é habilidoso, tem jogador que é forte. Joshua é cerebral, ele entende o tempo do jogo. Quando acelerar, quando segurar, quando infiltrar, quando girar o corpo e quebrar linha com passe vertical, ele não precisa tocar 30 vezes na bola para aparecer. Às vezes, o único toque dele muda a jogada inteira. E isso é coisa de jogador especial. Além disso, drible curto em espaço apertado, passes entre linhas, finalização colocada, visão periférica acima da média. Ele pensa antes, e no futebol moderno, pensar rápido é ouro. Ser promessa em qualquer clube já é difícil. Agora, imagina ser promessa no Flamengo. Camisa pesada, torcida gigante, cobrança absurda e comparação com outros talentos que já saíram dali. No ninho do urubu, não basta apenas ser bom, tem que parecer pronto. E Joshua parece estar pronto. Mas o salto da base para o profissional é cruel. Muitos ficam pelo caminho. É aí que mora o verdadeiro desafio. O futebol europeu monitora o Brasil constantemente, principalmente clubes que procuram jogadores jovens, técnicos e com a margem de evolução. E Joshua já entrou nesse radar. Não estamos falando ainda de proposta oficial, mas sim de observação, análise de desempenho, relatórios, monitoramento constante. Porque o mercado europeu sabe de uma coisa: quando o talento explode, o preço dobra. E se subir para o profissional e render bem, aqui está o ponto mais importante: talento, muitos têm. Cabeça forte, poucos têm. Joshua demonstra confiança. Erra um lance, pede a bola de novo. Tome do jogo por 5 minutos, aparece no momento decisivo. Não baixe a cabeça. E essa mentalidade é o que separa a promessa de realidade. O futebol é cruel e só sobrevive quem suporta a pressão. Até agora, ele está mostrando que consegue. Existem 3 caminhos possíveis: explodir no profissional e virar titular rapidamente, ser vendido cedo para a Europa, oscilar e precisar de mais tempo de maturação. O cenário ideal para o Flamengo? Dar minutos no time principal, valorizar o ativo e vender no momento certo. O cenário ideal para ele? Sequência, confiança, ambiente estável, porque talento ele já provou que tem. Mas o futebol não é feito só de expectativa. Lesões, pressão externa, comparações injustas, ansiedade, tudo isso pode atrapalhar o Joshua neste começo no Mengão. A transição da base é o momento mais delicado da carreira de um jogador. E é agora que a história dele começa de verdade. Joshua ainda é promessa, mas já deixou de ser apenas um nome da base. Ele virou assunto, virou observação, virou expectativa. E se continuar evoluindo no ritmo atual, não vai demorar para o Brasil inteiro saber quem ele é. E talvez, quando isso acontecer, ele já esteja embarcando para a Europa. Até porque os clubes estão de olho. O Flamengo há anos procura um reserva para o Arrascaeta no mercado, enquanto a solução pode estar dentro da própria casa. Joshua, nome que é a tradução de Jesus Cristo, com apenas 6 minutos em campo, fez milagre contra o Botafogo da Paraíba, numa noite em que a bola parecia que não ia entrar. O jovem sempre foi camisa 10 na base rubro-negra, onde começou no sub-10 e fez mais de 100 gols até o momento. O seu potencial era tamanho que desde garoto ele foi disputado e patrocinado por grandes marcas internacionais como Nike e Adidas. Aos 5 anos eu comecei a jogar futebol com meu pai dentro de casa, mas não tinha a experiência, a noção que eu tenho agora. Aí, aos 6 para 7 anos, eu fui para o Sport Iguaçu, lá em Nova Iguaçu, onde eu morava. E aí eu fui pro Vasco da Gama, fiquei até os 10. E como foi a sua chegada no Flamengo? Então,
Desde o primeiro campeonato que eu fiz pelo Vasco, quando eu tinha 7 anos, o Flamengo já começou a ligar para fazer convite pro meu pai. Ele cresceu com a bola como a sua fiel companheira até para dormir, como mostra uma foto postada por suas irmãs nas redes sociais. No Flamengo, ele começou no futsal e já teve destaque, mas o seu talento começou a aflorar ainda mais na categoria sub-15, em que ele foi vice-artilheiro do Campeonato Carioca com 16 gols. Assim que completou 16 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional, com uma multa de 50 milhões de euros. Cara, o Flamengo botou uma multa absurda. Mas tem um porém, essa multa já subiu de valor, assim que o jogador renovou seu contrato com um prazo do vínculo até agosto de 2017, e uma multa rescisória no valor de 70 milhões de euros, o que vai dar aproximadamente 450 milhões de reais. Em 2025, ele foi o principal nome do Flamengo na Copinha, disputou alguns jogos na campanha da conquista da Libertadores Sub-20 e já foi puxado para o profissional, furando a fila de outros nomes da base. Muitos comparam ele com o Rian Roberto, enquanto o Rian é a explosão e o drible individual, o Joshua é a conexão, o passe final e o gol de infiltração. No esquema moderno do Flamengo, ter os dois é como ter um código de trapaça, mas no momento é Joshua quem já provou que o peso da caneta no profissional não treme a sua perna. A pergunta agora não é se ele vai brilhar, mas quando ele vai brilhar e quando ele vai ser o dono do meio-campo rubro-negro. Você acha que Joshua já deveria ser um reserva imediato do Arrascaeta ou ele ainda precisa de mais tempo na base? Você acha que ele tem bola para estourar? Ou é uma promessa que vai parar no meio do caminho? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Apesar de ser muito jovem, ele só estreou profissionalmente em 2025 e já marcou o gol da vitória logo na sua primeira partida pelo Flamengo. Se algum time europeu quiser tirar o jogador do Mengão, vai ter que desembolsar uma excelente grana. Se ele ficar, bom pro Flamengo. Se ele sair, bom pro Flamengo também. O Flamengo acredita muito no potencial dele. O clube quer valorizar muito antes de deixar sair, e mesmo sem muitos jogos, ele já é tratado como um ativo valioso. Ainda não tem uma lista oficial pública dizendo quais times estão oficialmente atrás dele, até porque ele ainda está no início de carreira no profissional, mas esse tipo de cláusula altíssima normalmente só é colocada quando vários clubes já tiveram olheiros europeus monitorando o jogador de perto nas categorias de base e nos primeiros jogos. Então, muito provavelmente Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, esses clubes estão de olho no Joshua. E se você gostou desse vídeo sobre essa joia da base, o Joshua, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o teu like, cara. Isso vai ajudar demais a gente aqui no YouTube. Bora lá, rapaziada. Valeu!